Vamos conceder mente a essa gira, abrimos mesmo as nossas portas, as nossas estradas, como nós abrimos as nossas correntes de navegar, para que a gente mente nesse momento seja resistente à nossa corrente riar e o ponto e a guia do caboclo Saravá, com o nome de Deus. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Olá, crianças do abismo! Estamos aqui com mais um Umbanda Cast. Baixamos aqui no Foco de Pestilência e eu conto com dois convidados muito especiais, Flávio Watson. Eu. E o nosso amigo Peu Lamarão. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. E fazer. Para o seu lugar. Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Crianças do Abismo! Estamos aqui com mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e estou aqui com Peu Lamarão. O mago é implacável. E acompanhado de mais 3 convidados especiais. O senhor Wilson. Leia o livro O Universo em Desencanto. O retorno mais que aguardado e solicitado por nossa audiência, Frau Sontag. Quem não acredita na Umbanda, neste momento passa a acreditar. E temos aqui o convidado também, Dr. Hightower. Meu filho, nunca agradeça, simplesmente faça por onde que eu já estou muito feliz. O Foco de Pestilência é uma realização do CALEM, Colégio Adlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Então, estamos aqui no programa desta semana para fazer uma abordagem que foi pedida por algumas pessoas, mas antes dela ser pedida, nos nossos comentários e inbox e tal, já era um projeto nosso de fazer essa abordagem, que é falar sobre a Umbanda. E antes que alguém aí pense assim, mas esse é um podcast de magia, por que vocês vão falar de uma religião? A Umbanda, independente de ser religião ou não, ela pode ser vista dentro da nossa perspectiva como pessoas que estão preocupadas com a comunidade mágica e tal, como um sistema mágico, sim. E como um sistema mágico, mais do que isso, do que ser um sistema mágico, como um sistema mágico nacional. Então, merece sim um programa próprio e merece sim ser trazida para dentro do nosso mundo de debates, até porque nós temos visto na comunidade mágica nacional muitas pessoas se voltando para a Umbanda, para trabalhar a Umbanda, dentro desse sistema mágico, sendo praticantes ou não da religião. E nós vamos trabalhar sobre isso hoje. E para isso nós temos aqui as participações dos nossos convidados, que estão aí, direta ou indiretamente, ligados a esse trabalho. Thou art exhausted, and the voluptuous fullness of the inspiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful than a caress of hell's own worm. Então, para começar a falar sobre esse nosso tópico de hoje, vou primeiro chamar cada um aqui para se apresentar rapidamente, falar um pouquinho sobre si, e depois vamos começar com os nossos trabalhos do dia. Sem trocadilhos. Com trocadilhos. Com trocadilhos. Então, primeiro fala aí, Dr. Hightower, quem é você e por que você está aqui? Nossa, tô aqui porque eu fui convidado, né? Com muito apreço por um grande amigo e tal. Bom, eu já tô aí na caminhada aí da seara da Umbanda já há uns 18, 19 anos já praticamente, já como muitos médios, né, que já estão há bastante tempo
já percorri vários centros, né? Já bati de frente com algumas situações e, graças a Deus, chega uma hora que o corpo cansa e a gente pede, né, o perdão, uma lei, como a gente chama em Urubá, e um dia a gente encontra a nossa casa que nos abraça e nos começa a nos dar um rumo, né? E hoje, graças a Deus, eu tô numa casa hoje que tem toda uma estrutura, né? E foi aquele momento que eu tive, assim, que decidi, assim, cara, a Umbanda é muito maior do que aquilo que a gente aprende. E chega uma hora que a gente tem que fazer uma grande decisão de ou você se debruça de vez ou você ficar só na superfície. Eu decidi fazer essa escolha, né? De debruçar de vez. E hoje aí já tô, como diz meu pai de santo, já tenho peso um cargo de peso, né, na Umbanda, né? Você já é pai de santo. Pai de santo, coroado, feito, já com feitura já de 3 anos já. Frau Schontag. Olá a todos. Bom, eu não sou bandista, para deixar claro. Se eu tiver que pegar alguma definição, eu me defino como uma praticante de magia. E na Umbanda eu obtive o espaço para essa prática de uma forma mais sistemática e rotineira. Como eu não sou uma pessoa muito disciplinada, eu gosto também da troca, né, do grupo, de ter um horário, de ter essa prática e também de ter o retorno das pessoas. Então, como tem um método muito hermético de prática, tem sido um espaço muito bom. A vivência das experiências extrasensoriais, elas foram muito nítidas para mim, assim, a diferença. Eu acho que o importante da vivência mágica foi para isso. Eu pude me orientar e pude usar o que vem do campo do hermetismo, mais da experimentação, mais nisso, assim. Então, isso aqui que eu tô fazendo está dando certo e eu tenho esses resultados mais visíveis. Bacana. Senhor Wilson? Bom, eu já tô na Umbanda há praticamente uns 15 a 16 anos. Eu me envolvi, na verdade, com o hermetismo, assim, através de leitura um pouco antes e acabei me aproximando da Umbanda pela praticidade de você ter essa prática mágica, assim, por dizer, direta, e foi o que acabou me seduzindo, me envolvendo, e tô aí nesse tempo todo. Também como meu amigo procurando casa, como o Dr. Hightower, também procurei casa durante o tempo, ainda estou procurando. Bom, hoje sou aluno do Calem, e agora tô aqui fazendo esse paralelo entre a Umbanda e a magia. Bacana, legal. Thou art exhaust, and the voluptuous fullness of the inspiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful than a caress of house on worm. Bom, então para começar o papo aqui, a gente precisa contextualizar a Umbanda para quem não conhece, ou até para quem já ouviu falar e só sabe muito por en passant assim. Então vou pedir aqui pro Dr. Hightower dar uma orientada, trazer aqui um pouquinho da história, a origem e a situação hoje, como é que tá. E claro, os convidados podem, por favor, aí se enrosquem aí no assunto. Ignorem a minha presença, estou bebendo. Tá, beleza. Bom, inicialmente, mais uma vez, boa noite. Bom dia, boa tarde, não sei quando vocês vão ver esse podcast. A Umbanda, na verdade, ela foi apenas divulgada ou foi apenas assim contextualizada, né, em 1908, né, por um médium em Niterói, que é o Zélio, esqueci o nome dele. Zélio Fernandino de Moraes. Eu sempre esqueço o nome dele, desculpa. E foi no centro kardecista, né, a história que conta-se sobre ele, que ele tinha uma doença, uma paralisia, e milagrosamente ele ficou curado e foi convidado para ir no centro kardecista na época. E dali, depois que já tinha havido a cura, né, a recuperação completa dos seus movimentos, e lá ele recebeu um caboclo, né, caboclo das 7 encruzilhadas, e que se autodenominou como um caboclo, né, que estaria trazendo um ensinamento que era a Umbanda, e dali ele estaria fundando mais outros 7 centros, né, que seriam os 700 filhos, né, filhas, não sei agora como pode dizer isso, e dali ele foi criando, né, ou melhor, criando não, né, na verdade foi divulgando, né, a doutrina daquela nova religião, mas para quem ainda pode assim achar que a Umbanda começou ali, a Umbanda na verdade é um aglomerado de diversas práticas religiosas, práticas mágicas, né, inclusive da própria pagelança brasileira, né, lembrando que o Brasil ele foi teoricamente, né, assim, oficialmente descoberto em 1500, mas isso aconteceu em 1908, então assim, nesses
nesses tantos séculos que ocorreram até a chegada desse caboclo, vários conhecimentos, né, da próprios índios brasileiros, né, os próprios conhecimentos que os escravos trouxeram durante o tempo da escravidão, né, e outros mais, né, os próprios caboclos do sertão, que são os boiadeiros, também tinham, né, as rezadeiras, né, até o próprio catolicismo, que foi se desenvolvendo de uma forma muito peculiar no interior do Brasil, principalmente no Nordeste, Centro-Oeste, né? Então todas essas práticas elas foram se aglomerando em muitas coisas. E a gente começa a ver também que o Brasil ele é tão fantástico, né, e tão rico culturalmente, que ele mistura tantas coisas, tantas culturas, tantas etnias, né? E a gente vê, por exemplo, os novos cristãos, né? Todas essas pessoas que têm nomes de planta como Oliveira, Parreira, e por aí vai, né? São os novos cristãos convertidos, né? São os mouros, são os islâmicos, são os judeus que foram convertidos no catolicismo e vieram para o Brasil e trouxeram também as suas práticas religiosas e acabaram se fundindo com o catolicismo no Brasil, né? E claro, né, as práticas religiosas dos negros, né? Assim, a sua cultura, né? A sua prática religiosa, que nem me arrisco a dizer que era provavelmente o candomblé, né? Mas eram as práticas mesmo, né? Que era o Ifá, né? Que era o Queto, que era a Angola, que era o Molocô, que foi tudo se misturando aqui. E aí um belo dia, né, um médium no centro kardecista, recebendo um caboclo, disse que estava fundando a Umbanda. Na verdade, ela estava oficializando o que já existia. Você acha que é razoável que a gente diga que aconteceu ali uma revelação? Uma revelação? Eu acho que ele só formalizou o que já existia, entendeu? Assim, no meu ver, né? Claro, uma das coisas mais fantásticas que eu ouvi, né, sobre a Umbanda, assim, a Umbanda, ela é fantástica, mas ela tem um problema. Ela é uma religião falada. Então, muita coisa nesse meio tempo se perdeu, foi criada em cima e não tem como comprovar nada, porque não tem nada escrito, né? Não tem uma Bíblia, não tem um Torá, não tem um Alcorão para dizer assim, não, pô, realmente isso aconteceu, tal coisa, tal fulano falou isso. Então, assim, a partir desse momento que o Zélio estabelece esse corpo de prática do que seria a Umbanda, a partir daí, você tem no Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época, você tem uma dispersão através de Niterói vindo para cá, então assim, literalmente virou o ponto focal dessas práticas congregadas e ali depois dispersas para o resto do Brasil e sendo praticadas até hoje. Frau? Só voltando, na verdade, para o início do raciocínio do Dr. Hightower, só houve essa formalização de uma prática, na verdade, muito plural, dada todas essas influências, dada toda essa variância das influências, né? A gente tem os resquícios da colonização também, e daí as práticas de resistência, né? Eu acho isso muito importante também falar da Umbanda, ela tem essa história muito bonita, porque é o não dos escravos sobre a colonização e uma resistência em relação à cultura católica, né? Ela absorve, claro, com o perdão do trocadilho, ela incorpora, mas ela também acrescenta, ela faz esse amálgama. E o que o Zélio fez, ele formaliza isso, mas também formaliza de uma forma muito bonita, porque normalmente quando a gente está engatinhando numa definição, é mais fácil dizer o que não é aquilo. E dificilmente existe uma definição positiva daquilo. O bom do trabalho do Zélio é que ele diz o que é positivamente o que é a Umbanda, né? E ele não pega e elenca práticas do tipo, isso aqui não é aceito, isso aqui não é Umbanda, isso aqui não pode. E isso, infelizmente, é uma coisa que a gente vê ao revés acontecendo na prática cotidiana, né? Centros que mutuamente se desmerecem, sem que isso faça sentido, e repetem essa cultura de negação, falando, não, a minha prática é Umbanda, na verdade a sua não é, ou o que você está fazendo é uma corruptela, sendo que, na verdade, corruptela por corruptela, todos esses conhecimentos foram plastificados, né? Foram pulverizados, né? E repassados, e tem isso da dinâmica oral mesmo, que se perde, se misture, quem conta um conto aumenta um ponto, vai mesmo. E é muito familiar também, né? É importante falar isso. A congregação é diferente. A gente tem a experiência católica, que é uma célula local que vai congregar pessoas semelhantes ali, mas aquela estrutura é prévia às famílias. As famílias vão se encontrar lá e aí aquilo ali vai ser comum às famílias. É diferente de uma religião de tradição oral, que ela começa no centro familiar e ela vai se dispersando, ela vai reverberando, e aí ela vai pegando influências de quem não é irmão de sangue, aí se torna o irmão da religião, né? Então ela tem um andamento muito sui generis por causa disso. É engraçado que ela foi falando sobre essa questão de resistência, né?
a resistência do negro, né, contra a dominação branca, né, portuguesa, católica. E a gente, na Umbanda, na Umbanda, na verdade, de todas as religiões afro-brasileiras, né, a prática de bater a cabeça, né, que é bater a cabeça na toalha de cabeça, né, quando o médium vai começar os trabalhos, né, o médium ele leva a sua toalha, coloca diante do Gongá, né, onde estão todos os santos, né, representados ali, e ele simplesmente deita e bate a sua cabeça como um sinal de referência e respeito, né, coloca a sua coroa, né, a sua religiosidade ali sobre aquilo ali. E recentemente eu fiquei sabendo de onde começou essa prática, né. Tudo começou quando, antigamente ainda, quando era ainda nas senzalas, né, os escravos tentando ainda dizer para os seus senhores de engenho que eles eram católicos, colocavam as imagens, né, dos santos assim num pedestalzinho e um pano. E embaixo desse pano, embaixo desse banquinho, colocavam todos os orixás, né? Então colocava ali Xangô, Iemanjá e tal. Então, na verdade, quando ele baixava a cabeça, ele batia a cabeça no chão, ele estava realmente abaixando, olhando para o santo dele e dizendo, eu estou aqui, ao invés de estar realmente referenciando o santo católico. Então essas jogadinhas, cara, da Umbanda, dessas religiões afro-brasileiras, cara, de resistência, cara, foram fantásticas, cara, e tem várias historinhas, assim. Essa história é sensacional, porque, assim, a gente tem uma leitura muito passiva, a narrativa que a gente recebe na escola, né, e na tradição que a gente recebe de educação, é uma leitura muito passiva, né? O que é tristemente naturalizado, né? De que, então, os negros trouxeram suas culturas e foram cristianizados, e aí, no seu ato de resistência, incorporaram os santos e tal, pra fazer, né? E é muito legal essa história, né? Porque, assim, a gente bota o santo ali em cima pra aparecer, mas o que a gente tá reverenciando de fato é o que tá ali debaixo do pano, né? Exatamente. Isso é sensacional, maravilhoso. Tem outra historinha, mas aí eu conto mais pra frente. Legal. Thou art exhausted, and the voluptuous fullness of the inspiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful than a caress of hell's own-worm. Bom, então vamos. Ok, beleza. Temos um pano histórico aqui colocado de forma mais aqui, assim, rapidinha. Vamos tentar dar uma entrada na prática. Né? O que é Umbanda hoje? Vamos tentar caracterizar, então, o que é Umbanda hoje como prática religiosa ou mágica, mística. Como que você caracterizaria a prática da Umbanda, doutor Hightower? Nossa, bom, vou tentar ser o mais sucinto possível. A prática de Umbanda, pra mim, tá? Vamos deixar bem assim, pra mim, pode ser diferente pra cada um, né? Ela realmente traz, né, para o seio religioso, né, as vozes de todos os espíritos que aqui se criaram e padeceram em função do seu sofrimento e, ao mesmo tempo, voltaram com a sua missão de ajudar o próximo, né? Eu acho que essa é a premissa básica da Umbanda, que é a caridade ao próximo. E, ao mesmo tempo, com os arquétipos, né, de cada orixá, de cada entidade, né? E aí tem a diferença do que é orixá, do que é entidade, né? E aí a gente vê, aí começa, né, a diferenciação do que é a Umbanda, do que é o Candomblé. A Umbanda, ela na verdade, ela cultua, né, vamos dizer assim, pessoas mortas, né, como diz os candomblecistas. Né? Os candomblecistas consideram que nós estamos cultuando eguns, né? Eguns são pessoas desencarnadas. Só que a diferença básica é o seguinte: no Candomblé você tem os orixás, então você tem Xangô, tem Iemanjá, tem Oxóssi, tem, enfim, tem todos o panteão africano no Candomblé. E os únicos entidades que venham a conversar com esses orixás são as crianças e são os Exus. Essas são as únicas entidades que se comunicam, porque o próprio orixá mesmo não fala o português, ele só fala em Yorubá. Na Umbanda, você tem os orixás sim, né? Mas eles não falam. Mas você tem outras entidades. Aí você tem as linhas. Aí você tem a Ibejada, que são as crianças. Você tem os caboclos, que são representados pelas matas. Tem os pretos velhos, que vieram das senzalas. Lembrando que, em um detalhezinho aqui, nem todo preto velho foi um preto velho na senzala. E nem toda criança foi uma criança que padeceu como criança. E nem o caboclo foi um caboclo quando também. Então tem essas coisas assim. E ao mesmo tempo tem o Exu, né?
E aí o Exu é um quadro à parte, né? Porque é o grande guardião, é o grande detentor das chaves entre os mundos da espiritualidade e o mundo da realidade, do material. Então, para mim, a Umbanda, na verdade, só resumindo toda essa loucura que eu falei aqui, ela só simplesmente está trazendo a voz daqueles espíritos que se colocam à disposição de ajudar quem precisa, né? E aí sim, o médium que tem a abertura, que tem facilidade de ser o canal, essa porta-voz para esse espírito, né? De acordo com os arquétipos que aquele espírito vai assumir, seja de preto velho, e de criança, ou caboclo, ou Exu, atua, né? Já no candomblé é um pouquinho diferente. Eu espero que a gente tenha futuramente, em breve, um programa sobre candomblé. A gente temos essa missão aqui. A gente vai... Vamos cruzar essas espiritualidades aqui. A gente vai chegar lá no candomblé. Mas vamos concentrar aqui hoje na Umbanda. Sr. Wilson, você queria falar alguma coisa? Não, assim, eu vi que o Dr. Hightower, ele estabeleceu, assim, um contexto, assim, ontológico da Umbanda, dizendo, assim, o que ela realmente é e tal, assim. Eu acho que é interessante notar que hoje, na contemporaneidade, né, a gente tem, assim, a Umbanda como... Ela sempre foi um sincretismo, ela continua sendo um sincretismo. Então, assim, a gente já tem correntes de Umbanda que incorporam práticas que advêm do Oriente, de uma outra forma, e incorporam elementos culturais da nossa época. Então, assim, é uma coisa viva. Ela existe como doutrina mágica e fora do tempo, mas ela existe na cultura e na sociedade. Então, assim, é importante você ver que a gente vai ter a Umbanda sagrada, a Umbanda esotérica, a Umbanda branca, Umbanda isso, Umbanda aquilo. E é porque ela está sendo influenciada e mutada diariamente, né? Eu estava ouvindo as explicações aqui do Dr. Hightower e do Sr. Wilson, e eu queria fazer uma pergunta que não ficou claro para mim, e talvez seja legal caminhar um pouco por aí, né? Pelo meu contato com a cultura oriental, eu vinha descobrir mais ou menos de perto o que significa um culto de ancestrais, né? Para eles, né? O que é um culto de ancestrais oriental, né? A Umbanda, ela é um tipo de culto ancestral? Sim. Então, eu disse culto ancestral, né? Não culto ancestral, culto ao ancestral, isso eu quis dizer. Sim, se me permite responder, sim. Até porque é uma coisa que a gente fala assim, por exemplo, eu tenho meu pai de santo, mas ele se refere à mãe de santo dele, que é a minha avó de santo, que é a minha bisavó de santo. Então todo esse conhecimento vai sendo passado, né? Então, assim, desculpe, os mais velhos, né, que estão no centro, geralmente são pessoas que já têm todo aquele conhecimento das práticas, dos preceitos, né, de todas as coisas a serem feitas, e aí vai passando realmente. Aliás, até dessa forma que vai se passando, né, o conhecimento, assim como se fazia, né, e se faz ainda nas rodas, né, de índios, né, das rodas mais ancestrais, que é passar oralmente, né, aquele negócio que a gente já falou no início. Eu discordo, assim, parcialmente, porque eu... Vocês são muito palhaços. Quando alguém fala que discorda, a gente vibra. Porque este programa é feito de discórdia. Aí, Porra, finalmente. Eu não posso discordar. Perdão, Dr. Hightower. Eu e Peu não podemos discordar nada, porque somos apenas, como aprendi com o Andrei do Mundo Freak, somos apenas orelhas. Não sabemos nada do assunto, estamos aqui apenas assim, cutucando vocês. Não, veja bem, eu vim até suavemente, falei, discordo parcialmente. Já tem toda essa veemência. A sua sorte, quando eu sou uma pessoa rancorosa, eu não vou querer discordar só por ficar moeda. Mas aí eu vou perceber. Eu discordo parcialmente, claro, eu englobo essa definição do Dr. Hightower. Eu acho que, assim, em certa medida é um culto ancestral, sim, e principalmente porque tem essa verve familiar, né? Então você tem esse laço que pode não necessariamente ser sanguíneo, mas você tem essa ligação ao seu irmão de fé, e aí você tem essa passagem do conhecimento. Existe essa relação, né, de discípulo e mentor, não tão declarada, mas assim, existe uma pessoa que te prepara ali pessoalmente, é uma relação personalíssima aquilo ali, né? A pessoa te pega para criar, não é à toa que tem pai de santo, filho de santo, isso é realmente um resquício familiar. Mas não tem essa pessoalidade quando a gente vai fazer o trabalho mágico, e justamente por causa dessas roupagens que o Dr. Hightower citou, né? Uma criança, uma ibejada, quando se apresenta, ela não necessariamente foi uma criança, padeceu como uma criança. Então a Umbanda também tem esse cuidado, que também o kardecismo tem, de tirar essa pessoalidade.
Você, quando está preparado, né, você tem um contato com seus guias não serão seus familiares. Seus guias não serão relações kármicas suas necessariamente, né? Até porque você tem contato com um guia, por exemplo, que é um guia do Oriente, e ele pode, com uma falange de uma vibração mais sutil, ele também pode se apresentar como um preto velho, pode ser o mesmo, ou pode ser um cigano de direita, né? Já está num refinamento tamanho que aquela mesma entidade, ela troca a roupagem, se apresenta lá para você, se apresenta naquele trabalho. Mas eu só quis fazer essa diferenciação por causa disso, né? Aquele cigano ali, aquela criança, ela não é necessariamente uma coisa sua. Principalmente porque a gente trabalha muito com arquétipos, com roupas, para só designar o trabalho, né? Como a gente tem os 7 raios, são emanações, na verdade, isso era um ponto também que eu queria fazer. Muita gente acha que a Umbanda é politeísta, ela não é, né? A gente trabalha com os orixás como emanações do divino. E a gente não... Os orixás não são deuses, né? As pessoas acham que é isso. A gente tem esse culto, trabalha com as entidades e são tipos de trabalho. Não, claro, né? Tem um lado... Agora vai discordar! Dr. Hightower... Ele! Tava se coçando. Dr. Hightower vai discordar, mas primeiramente... Não tô discordando, só tô acrescentando. Sobre o caboclo de direita, eu tenho a dizer fora Temer. Era cigano de direita, mas ele aceita. Cigano de direita, ele aceita. Enfim. Mas... Caralho. Nossa. Deu uma sacanagem. Coitado dos ciganos. Coitado dos ciganos. Mas diz aí, doutor Hightower. Não, só não tô discordando não. Só tô acrescentando aqui. Existe uma linha, né, que... Porque assim, quando ela falou de emanações e tal, existe a linha de que você tem um deus maior, né, que é o Olorum, e... É o Olorum? Olodumaré é o Olorum, né? Olorum. E ele emana, né, as entidades, os arquétipos que são os orixás, mas tem também aquela vertente que diz que Olorum, ele, na verdade, ele deu a vida, né, criou, né, os orixás. Então tem essas duas... Tô discordando não, tá? Não, imagina. Tá, a gente faz até um paralelo com isso, por exemplo, com a Cabala, né? Tem uma vibração primordial, e aí, como aquela analogia... Acho que foi até o Flávio que falou isso dando o curso do Kalem, que era aquela analogia de uma vela que acende as outras, porque a gente pensa muito em dispersão de energia e não é. É uma emanação que vai se propagando sem se perder. Ela sofre alterações, ela tem uma, vamos dizer assim, identidade, sem uma noção de ego, né? Mas assim, uma característica, vamos dizer assim. Ela vibra daquela forma e aquilo ali se espalha, né? Como as cefiras. Quando vocês falaram de emanações de uma entidade primordial, naturalmente me veio imediatamente a imagem da Cabala, né? Não tem como... Que é o meu... É a minha forma de pensar o assunto, né? Desculpa aí, qualquer coisa. Mas eu vejo as emanações, né? Porque a palavra que a gente utiliza é emanação, né? E aí me ocorreu, essa semana, um colega nosso, que já participou aqui do podcast, o Vitor, ele postou no nosso grupo uma imagem do livro do Kenneth Grant. Quero fontes. Uma imagem não lembro agora qual foi o livro do Grant que ele publicou e que ele colocou uma árvore da vida com os orixás. Se eu não me engano, é o Cults of the Shadow. Com certeza, foi Cults of the Shadow. Não vou dar certeza porque memória é uma merda, mas muito provavelmente foi o Cults of the Shadow. E aí já começou uma discussão enorme porque o Grant colocou Ifá em Netzach. E aí, não, Ifá não é Netzach. Mas enfim, a gente conversa ali depois, porque o assunto hoje não é Cabala. O assunto... Tenho que discordar. Eu acho que todos temos. Mas aí não tem graça. Ifá e Netzach não fez... Pra mim, que sou leigo, isso não faz o menor sentido. Porque, na verdade, cara, se você para e começa a estudar, assim, a parte matemática, né, da Umbanda, porque tem uma matemática ali envolvida, você vê que tem uns elementos de Cabala, assim, aqueles pontos riscados, assim, cara, da onde vem esse negócio, cara? Né? A numerologia, que pega o nome, pega a data de nascimento, aí você descobre ali através do Ifá, qual é o Udu, né, que vai definir qual é o seu pai, mãe de cabeça. Cara, você tem muita coisa de Ifá. Né, e eu definindo ali quais são os polos positivos e negativos da cabeça do médium, sabe? Mas isso é assunto mais pra frente. Né? Sinceramente, eu acho que Ifá merece um programa próprio. Assim. Eu quero muito... Você conhece alguém de Ifá? Dr. Hightower? Conheço. Talvez! Pode ser! Quero me gabar, não! Amigo meu!
É o Sr. Torrealta. O mais engraçado... É o Sr. Torreal. O mais engraçado é que hoje, na pausa do meu trabalho, eu tava lá, assim, pô, eu vou tomar uma água. Aí depois, assim, pô, deixa eu ligar pro meu pai de santo pra dizer assim, que eu fui convidado pra fazer parte de um podcast, né, sobre isso. Aí eu falei assim, pô, meu pai, tô participando de um podcast, um amigo meu me chamou. Pode o quê? Que negócio é esse? Não, é um amigo meu que tá me chamando pra falar sobre Umbanda. Que amigo é esse, Rafael? Olha lá, Rafael, você que vai falar, não vai explicar um monte de coisa não, vai colocar um monte de caramelo na cabeça dos outros, o pessoal vai ficar fazendo coisas aí que não deve. E aí, realmente, né, quando a gente dá muita coisa, assim, né, vai se passando. Não façam isso sem a supervisão de um adulto. Não. Exatamente. A gente não vai dar instrução aqui, ninguém vai aprender a... não faça isso em casa. Ninguém vai aprender a descer despacho hoje, não. Vamos falar sobre isso mais tarde no programa, sobre despacho. Eu quero chegar lá em algum momento. Mas ainda não, ainda tá cedo. Thou art exhausted, and the voluptuous fullness of the inspiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful than a caress of hell's own worm. Eu vou só recuperar um pouquinho da pergunta do Peu sobre ancestral, porque eu acho que vocês falaram sobre ancestralidade no sentido de tradição oral. Né, quer dizer, do pai de santo, da avó de santo e dessa transmissão histórica. Eu ouvi recentemente não, já tem algum tempo, sobre uma tradição que eu não sei onde ela se encaixa exatamente aqui nas afro-brasilidades, nas religiões afro, mas que é o rito de Egungun, e que aqui no Rio de Janeiro tem um centro afastado, não lembro exatamente aonde, em que eles cultuam uma árvore, em que, teoricamente, esta árvore ela foi plantada sobre o cadáver de um ancestral, tá? De uma pessoa antiga que teria vindo da África, inclusive. Né? Essa pessoa teria vindo da África, eu não sei se o corpo ou a própria pessoa teria vindo, seria um escravo que teria vindo, e ele, ao morrer, teria sido enterrado, plantado, então eles cultuam a árvore como forma de culto a esse ancestral, né? A esta figura que viveu, morreu, e aí ela é cultuada como um fundador daquela linhagem ou algo assim. Como é que isso é visto dentro da Umbanda? Como é que isso é trabalhado dentro da Umbanda? Bom, eu não posso falar especificamente desse culto, né? Só citei esse caso como anedótico, né? Como uma narrativa de um exemplo, mas pode ser qualquer exemplo. A gente tem... e aí vai depender, como todo mundo aqui já entrou em consenso, pro desgosto de vocês, que a Umbanda, ela é muito plástica, né? E vai ter gente que reconhece, vai ter gente que não reconhece, vai ter gente que entende que uma emanação é orixá, e vai ter gente que entende que a emanação não é orixá. Isso realmente é super problemático. Eu também não vou dizer assim, é um orixá, não é um orixá, porque a gente vai estar comprando uma briga com absolutamente todo mundo. Apesar de ser o foco de pestilência, eu não tô afim. Foco de pestilência. Ninguém aqui tá pra concordar com ninguém, a gente tá aqui só pra discordar e é isso aí. Mas o que acontece? Existe uma das emanações que é Iroko, ou o tempo, né? E ela é responsável por essa reverberação, vamos dizer assim, dessa energia relativa à ancestralidade. Eu não posso opinar, eu não posso dissertar longamente falando, é sobre esse culto a ela, é formado dessa forma, mas a simbologia dela, né, o ponto de poder é uma árvore. Então, existe essa dedicação, a representação dessa vibração, né, é uma árvore mesmo, enfim, o domínio é a ancestralidade, né, porque a gente tem o Baluaí com as chagas, com as pestes, a gente tem, enfim, esses caracteres atribuídos a essas personas que a gente antropoformiza, né, para compreender melhor, não são pessoas, mas enfim, e Iroko foi que se manteve mais natural, assim, né, sem o trocadilho com a árvore, mas que se manteve mais pura, né, com essa ideal de uma árvore e as raízes dela estão ligadas ao solo, tem a ver com enterrar os antepassados, e aí sim você reverencia aquela árvore porque ela é, inclusive, a representação de a resistência ao tempo, a passagem do tempo, né, tem um vínculo com Capricórnio também grande, assim, o controle, mas também com isso de o vencer a morte, que também é bastante capricorniano, essa luta, né, de vida e morte, essa separação, porque daquelas cinzas ou daquele corpo, né, em decomposição, aquilo ali serve de combustível e para gerar uma nova vida. Mas, enfim, esse especificamente eu não tenho informação para te falar. Eu acho que o Sr. Wilson pode falar um pouquinho melhor. Nossa, eu não nem entrar nesse detalhe, na verdade, mas assim, você pontuou, eu vou regeneralizar, assim. Eu advenho de uma religião, minha família advém de uma religião que é oriental,
E tem culto de antepassado, tem altar de antepassado. Então, assim, eu acho que a Umbanda ela passa por um caráter mais transpessoal. Ainda que a gente lide com energias de pessoas mortas, até em terreiro, enfim, não existe diretamente, de uma forma bem geral, esse apreço direto a um antepassado seu. Tipo, eu tenho que expiar pecados ou faltas do meu avô. Eu não, pelo menos eu nunca observei isso de uma forma geral na Umbanda. Quando eu fiz a pergunta de culto ancestral, não quis trazer esse tipo de carga, não, de expiação de qualquer coisa, né? O contato que eu tenho com o que eu chamaria de culto ao ancestral, né? Que é o modo chinês, ele tem um caráter respeitoso, né? Eu não sei como é que funcionam as religiões que lidam com os mortos no Brasil, na verdade eu não tenho contato com isso. Mas quando eu falei culto ao ancestral, eu digo culto em respeito, né? Mesmo no meu local de prática de Kung Fu, que não é uma prática de religiosa, né? Existe uma mesa que ela representa os ancestrais, e é a prática comum que a gente vá lá baixar a cabeça na frente dessa mesa. É isso que eu quis dizer. Tem uma questão assim, na Umbanda, por ela acumular, né, vários conhecimentos, né, ela também acumulou um conhecimento também do kardecismo também. E aí, ou seja, a prática de cultuar um antepassado morto, ou seja, recente ou presente, segundo as crenças kardecistas, você está fazendo com que aquele espírito não evolua, né? Não siga o caminho dela. Então, toda vez que você chama, você reza por ela, você quer que ela esteja ali para te proteger, você meio que prende esse espírito a você e não deixa que esse espírito, né, continue na sua caminhada de evolutiva, né? Então, a Umbanda também trabalha muito com isso. E, ao mesmo tempo, né, tem aquela questão do Egum, né? Assim, o que é o Egum? É aquela pessoa que morreu, né, e ainda carrega né, as necessidades carnais, né, da Terra para se manter aqui, né? Precisa ainda dos seus hábitos, né? Precisa dos seus vícios, né? Tá próximo dos seus familiares. Então, não vejo muita prática em relação a isso, não, pelo contrário. A grande diferença é a despersonalização, né? Eu acredito que exista um respeito como uma religião de um foco familiar, existe um respeito ao ancestral, às suas origens, né? Principalmente remontar às suas origens. Mas eu acho que o problema é a pessoalidade, e isso a Umbanda luta, né? Você não vai fazer um altar ou você não vai rezar para o seu avô. E isso é problemático. Você pode honrar o seu avô com atos vivos, né? Você repete o conhecimento do seu avô, mas é muito diferente. Isso é visto realmente, como o Dr. Hightower falou, é visto como nocivo. Você personalizar aquele espaço ali em favor daquela família, daquela linhagem, daquele sobrenome que seja. Isso realmente é desaconselhado. É uma coisa que enquanto vocês estão falando aí, me ocorreu agora. Vocês falaram no início do programa sobre as entidades, em específico, se eu não me engano, me corrijam agora, né? Com certeza. Mas as entidades... Por favor. As entidades... Determinadas entidades que seriam desencarnadas, né? Mas que essas entidades não seriam os orixás em si. Os orixás, eles são as emanações do Uno e tal, etc. Como funciona esse relacionamento dessas entidades encarnadas? Eu tava lembrando agora, até cheguei a procurar aqui, mas fiz rapidamente, não lembrei, um conto que eu li há um tempo atrás, muito bonito, sobre uma pombagira, que era um conto específico. Não era um conto exatamente, era uma história longa, era uma história relativamente curta, que falava sobre uma prostituta que era assassinada nessa história com tantas facadas e que ela depois renascia como pombagira. Não renascia literalmente, mas assim, ela retornava como pombagira das 7 facas, sei lá, alguma coisa assim. E a história realmente era muito bonita. E eu fiquei carregando essa história na cabeça há muito tempo. E hoje vocês falando isso pra mim, assim, da presença dessas figuras desencarnadas, mas que não são necessariamente as figuras em si, quer dizer, a criança não é criança, o preto velho não é necessariamente criança. Como é que é vista essa relação dessas entidades desencarnadas, ou seja, que teriam sido pessoas anteriormente encarnadas e que agora não são mais? Como é que trabalha-se isso? Fazer primeiro a diferenciação, que você está falando assim, a gente tem o orixá e a gente tem a entidade, né? O primeiro ponto é que um orixá nunca foi uma pessoa, tá? A entidade foi uma pessoa, né? E a gente vai trabalhar muito com essas roupagens. Essas histórias são histórias de arquétipos. A gente tem, por exemplo, o arquétipo do malandro, o Zé Pilintra. O Zé Pilintra foi uma pessoa que existiu. Só que aí, dado ao longo dos anos, né, em determinados terreiros, essa roupagem tinha espaço. Porque muitas vezes, em algum terreiro, ele só entra na roupagem de Exu. Ele não tem um espaço específico para se apresentar como o José Pilintra. E essa
roupagem ela se ramifica. Você vai ter o José Pilintra das Almas, você tem o José Pilintra do Catimbó, você tem o José Pilintra... Porque isso é uma das interpretações, né? Provavelmente o Dr. Hightower vai falar uma coisa, o Sr. Wilson vai falar outra. Essa interpretação a qual eu me encaixo atualmente, porque eu também estou aberta a jogar essa interpretação fora. Mas a organização que eu optei colocar esses espíritos nas caixinhas e sob essas etiquetas significa... e daí a gente remonta ao princípio básico da Umbanda, que é a caridade. Aquela pessoa desencarnou, né, e ela tinha um karma a pagar. Ela recebe a chance de depurar este karma exercendo um cargo. Não através da reencarnação, através do serviço à espiritualidade. E aí prestando consulta, entrando em contato com o médium, né, e servindo, orientando, dando alento, dando conselhos, né, dando diretrizes. E isso é treino. Né? Isso é uma visão como se existissem assim, escolas no astral, por uma falta de linguagem melhor, né? E para não querer entrar numa vibe muito Valdo Vieira, mas assim, realmente, né? Grande Valdo Vieira. Está entre nós de novo. O Valdo Vieira é meu encosto. Tanto é que no programa que você participou, você tava aqui, trouxe a maravilhosa, trouxe a suástica, cara. Uma das posições mais confortáveis é a suástica, onde o corpo imita a cruz gamada ou quebrada. Escutem o programa de Viagens Astrais em que Frau Schauntag invoca a suástica logo na abertura do programa. Maravilhoso, citando Valdo Vieira. Maravilhoso. Mas enfim, desculpa. Não, mas Valdo Vieira pode interromper qualquer coisa. Ele é a carta do super trunfo. Chama o Valdo Vieira, pá, acabou. Opa, super trunfo? Mas enfim, sem apelar para esse esquema do meu querido encosto, mas por falta de uma linguagem melhor, como se existissem escolas no astral. Então, inclusive, esses nomes, eles vão ficando cada vez mais compostos, porque significa que aquele espírito passou por aquela escola. Então, quando a gente tem uma Maria Padilha das 7 navalhadas, ela é um Exu que tem cruza com a malandragem. Isso aparece nos pontos riscados, isso tem uma identidade. Você fala, você é um Exu, mas um Exu mais próximo dessa linguagem aqui, da linguagem da malandragem. Ou você é, por exemplo, mostra um Exu também, mas você vê vários elementos cristãos. Ele tem cruza com outra coisa, né? E outra coisa que cria muita confusão é o seguinte, a gente tem lá as 7 emanações principais, que são num número reduzido dos orixás. Orixá mesmo, que tentou se fazer um registro, tem 400. A gente não... 4 mil. 4 mil. Não vai parar de falar isso. É tipo Veda, né? Tipo Jesus, assim, né? Incontáveis deuses, né? Porque você tem o orixá, só interrompendo, porque claro. Você tem o orixá e depois tem os subnomes, sabe? Assim, sim. Então as você qualidades. Tem o Oxum, aí tem o Xumaré, o Xangô, Oxum, Yaiô, cara, é muito nome, entendeu? É porque são as qualidades, né, como a gente fala, né, mas também são os arquétipos de cada um, entendeu? Por exemplo, Xangô vai ser o Xangô menino, o Xangô mais velho, o Xangô da pedreira, o Xangô do Oriente. Xangô do Oriente, então cada um tem um nome. Em Urubá já tem o nome certo, mas só que na tradução do português já tem uma diferenciação, já tem um nome já mais aportuguesado. Isso é bastante comum, né? Às vezes as pessoas escutam e falam, que troço esquisito, né? Mas a gente tem na Nossa Senhora, não sei da onde, do menino não sei do que lá... E quem rejeita, né? Mas isso aí é coisa de Nossa Senhora. Mas a gente aqui do rolê telêmico, né? Temos Eru no leste, temos Osíris do oeste, do poente, temos Horus criança, Horus velho. Então todo mundo... Isso é uma coisa que se repete nas tradições religiosas, assim... Que na verdade eu acredito, vou dar um chutômetro aqui, aquele velho palpite, que é as representações... religiosas, elas vão variando no espaço do tempo. E conforme vai variando no espaço do tempo, o cara edifica determinado aspecto daquela personalidade, né? E aí você vai criando essas variações. Do fulano no norte, do fulano no leste, do fulano do crescente do Nilo, do fulano do não sei aonde. Assim, eu vou até um pouquinho mais além, né? Porque, assim, no meu contexto, assim, religião, na verdade, apenas uma linguagem que aquele grupo de pessoas ou sociedade... né, criou de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua linguagem, de tentar se comunicar com o astral. Né? Então, cada sociedade vai ter a sua linguagem.
né? Você pegar, por exemplo, o panteão grego, né? Era a forma que eles se comunicavam com a parte espiritual deles, né? A parte religiosa. Assim como o católico também, assim como o judeu também, assim como o muçulmano. Então, assim, é a linguagem daquele povo, né? Que acumula toda a sua parte cultural, histórica, né? E vai criando, né? Realmente essa explicação. Um raio. Poxa, um raio. Cara, um raio. É Zeus. Aí o outro vai, não é Zeus, não, é Xangô. Aí você fica, mas é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, é a linguagem de cada povo. Eu acho que a partir do momento que a gente entende isso, se torna mais fácil respeitar a religião do próximo. Entendeu? Maravilha. Thou art exhaust, and the voluptuous fullness of the inspiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful than a caress of hell's on-worm. A gente vê que na Umbanda a gente trabalha muito com as entidades como mediadores, e a gente até considera eles guias, chamamos eles de guias, né? Contudo, eu queria saber o seguinte, assim, de vocês, como a gente está transpassando esse papo mágico, como vocês entendem, assim, essa, eu não vou dizer dependência, mas essa presença forte do guia dentro da prática mágica de Umbanda? Vocês consideram que isso aumenta a autonomia, você retira a autonomia? Como é que isso funciona para vocês? Eu? Nossa. Ele assim, não vai. Não, vai, se fode primeiro. Eu acho que tem muita questão, assim, do tempo de prática do médium, né? Eu conheço médiums que já têm 30, 40, 50 anos de prática de Umbanda e praticamente se ele recebe uma entidade uma vez a cada ano é muito. E ao mesmo tempo ele acaba sendo tão eficiente quanto tivesse incorporado com uma entidade. Ele acaba se tornando ele está tão em contato, né, tão receptivo às orientações daquele orixá que está do lado do orixá, o guia, tá, por favor, do lado dele, que ele acaba sempre fazendo quase que intuitivamente, ou até mesmo já desenvolve uma capacidade de ouvir nitidamente o que o orixá está dizendo, orixá ou entidade, tá, o que ele deveria fazer. Agora, tem uma questão também aí envolvida do que é da necessidade do ser humano ter coisas palpáveis, né, para poder se apoiar e também crer naquilo. Muitas vezes uma entidade chega, fala, né, os seus nós garremos da vida, né, com todos os seus trejeitos, para também se fazer, eu estou aqui, sabe? Mas necessariamente não precisava disso. Às vezes o próprio médico podemos falando, assim, até mesmo vocês dois aqui que já estão na prática de Umbanda, às vezes vocês falam, até mesmo qualquer pessoa que não seja de Umbanda ou qualquer pessoa que faz uma prática religiosa, fala alguma coisa assim, numa situação, eu falo assim, por que eu falei isso? Caramba, não sei, sabe? Então assim, de repente não foi você realmente, foi alguém que estava do seu lado e falou, deu aquele start para você dar aquele recado que era necessário naquele momento. Então assim, eu acho que a necessidade do orixá, sim, às vezes é interessante até mesmo pelos preceitos, até mesmo pelo trabalho que está sendo exercido, realizado no centro na hora, mas no meu contexto, assim, eu não vejo tão necessário assim, não. Frau Schauntag. A minha resposta, ela é bastante semelhante à do Sr. Hightower, do Dr. Hightower, perdão, hein? Dr. Hightower, pelo seguinte... doutor. Perdão. Respeite o lar. E eu acho que é uma questão mesmo de afinamento, né? Eu acho que a grande dificuldade não é o guia existir ou não, porque eu acho que poucas coisas, dada justamente a pluralidade da Umbanda, poucas coisas serão vetadas, né? Poucas práticas não poderão ser aplicadas, né? Isso é contrário à existência da Umbanda, isso vai esbarrar em algum dogma, por exemplo, né? Eu acho que dificilmente isso aconteceria. Então eu acho que o problema não é a dependência. Eu acho que o problema, na verdade, é o afinamento para você saber o que é uma necessidade sua, como médium, como cavalo, e você entender que aquilo ali, na verdade, é uma mensagem da entidade. Porque todo mundo incorre nesse erro da vaidade, por exemplo, que a gente vai lá num terreiro e aí vê um cara com uma pombagira que ele tem 550 apetrechos, assim, e ele tá de saia de colar e de tudo. Por quê? Porque a pombagira mandou, entendeu? Porque ele tem que ter o kit completo. Porque se ele não tiver o kit completo, ele não tá conectado. E você olha aquilo e fala, isso é caricato, né? Isso é fácil. Você olha e fala, pomba, óbvio que não foi a tua entidade que pediu que tu varresse o Saara inteiro, né? Mas...
Não foi a entidade. Isso a tua missão é atravessar o Saara. Né? Pô, é isso Guimel aí. neles. Isso é o Ordaz. O Saara é verdade. Saara é o mercado popular no Rio de Janeiro, tá, gente? Não é o deserto, não. Saara, Sociedade de Amigos e Adjacências da Rua da Alfândega. Fundada em 1962, a Saara congrega hoje 1.200 comerciantes espalhados por 11 ruas. Mestre secreto dos instintos. Então, Saara no Rio de Janeiro é 25 na Exatamente. Seria uma coisa análoga, né? Que o Saara tem, mas é uma coisa. É por aí. Ou o Mercadão de Madureira também muito popular para esse trabalho. Nosso Mercadão de Madureira. Nosso Mercadão, exatamente. Isso é chamado de montado no santo. Isso, exatamente. Tem isso, né? Mas, às vezes, por exemplo, uma decisão muito mais cotidiana, vou me dar bem nesse emprego, não dar bem do tipo, vou ter vantagem, mas assim, posso trocar de emprego, serei feliz aqui, isso é muito sutil. E isso é do afinamento. E isso é que é difícil, né? Isso é que é o tempo, é a prática, a escuta, né? E a receptividade também. E é isso que também leva à vaidade, porque todo mundo quer ser próximo aos seus guias. Todo mundo quer ser um bom médium, né? Porque todo mundo quer fazer, por mais contraditório que pareça, todo mundo quer ser bom no caminho da caridade, ainda que isso não faça o menor sentido. Mas as pessoas querem ser proficientes na caridade. Então, se é pra ser proficiente na caridade, eu tenho que ser muito próximo dos meus guias. E, meus guias e eu, BFF. E não é isso que acontece. Estou completamente contemplado pelas perguntas dos meus amigos, assim. Voto com o relator. Voto com o relator. Relatora. Claro. O sujeito chama a treta e manda essa logo depois. Peida fino. Não na hora. Esse peido tem uma característica meio malandra, né? Eu tô entendendo, tô aprendendo. Eu curto aqui. A malandragem. Tô aprendendo aqui. Tô sentindo aquela entende dos Paranauê. Eu preciso falar. Eu falo, não vou falar isso no programa. Gente, eu sou filha de Ogum, então assim, eu tenho que falar da malandragem, eu tenho que falar de Exu. Falei. Eu curti aqui a explicação que vocês deram, né? Eu queria talvez chamar um entendimento aqui, que é o seguinte, né? A gente falou assim, como é que é o trabalho, né? A gente fala, então, se precisa ou se não precisa desse guia, né? Que vocês chamaram de guia, né? Aí tudo bem, então a gente foi lá e falou, como é que é quando tem guia, como é que não tem guia? Mas eu quero saber assim, aí mais cedo vocês explicaram pra gente que a característica do trabalho, ela é uma espécie de, como a Frau falou, né? Quer dizer, a pessoa, a entidade ou essa existência, ela vem se esforçar porque através do esforço as coisas vão melhorar. Então a natureza do acontecimento lá, que é a incorporação, ela é o esforço que é necessário fazer para que através desse esforço todo mundo evolua. É a troca, né? Ela tá melhorando e ela tá ajudando o outro. Assim, ela tá eliminando o karma e tá ajudando outras pessoas. Sim, quer dizer, eu tô entendendo mais ou menos isso daí, né? Mas como que é isso daí? Você falou assim, tem que trabalhar, não vamos trabalhar e aí a missão é a caridade, e isso é o trabalho. O que é isso? O que é esse trabalho? Como é que ele se dá? Cara, assim, eu acho que é até interessante esse termo trabalho, porque assim, eu acho que é um consenso entre nós expandistas que assim, quem incorpora, assim, não é bom, não é uma coisa que você adora incorporar, é a coisa que eu mais adoro no mundo. Eu quero ir lá sábado e incorporar. A Frau Schautag se conteve, mas ela ficou aqui gesticulando, falando que é maneiro pra caralho. É maneiro pra caralho. Não é à toa que povo de santo quer sempre estar incorporado. Eu vou fazer meu recorte, então, assim. Vou fazer meu recorte. Tanto que Olha ele boladão também, achando que é pai de santo. Provocou o pai de santo. Vai voltar pra casa como? Desculpa que assim, a dor no cotovelo é quando você tem um equege. O equege é aquela pessoa que só fica lá só olhando, e o cambone, que só fica acendendo um cigarro e charuto e não faz nada além de ajudar e ser assim, o serviçal, né? E assim, mas... E a gente vê, né? Você tá chamando o cambono de recalcado? Não, olha só. Olha lá. Mas isso ocorre. Infelizmente isso de qualidade. Assim também como ocorre em muitos médios também que se incomodam com o fulano de tal, recebe uma entidade de tal e ele não. Entendeu? Por que a minha entidade não grita tanto, não dança tão bonito quanto o dele? Isso é difícil, cara. Isso tem. É o que ela falou, é a merda da vaidade. E é essa vaidade que destrói a maioria dos médios, seja nos terreiros, seja na Umbanda, no Candomblé, no kardecismo, seja em qualquer lugar, entendeu? Voltando à questão do trabalho. Fiz um pequeno recorte aqui, tá? Desgeneralizando.
é um trabalho espiritual porque, assim, ele pode ser considerado uma expiação kármica, uma missão divina. Não vou falar a maravilhosa palavra verdadeira vontade nesse sentido, mas, enfim. Mas sim, ele seria uma coisa destinada a que você produzisse certa coisa, no caso, resultado kármico positivo, para que você tenha uma evolução espiritual. Assim, esse termo é bastante pulverizado na espiritualidade brasileira, né? Evolução como se fosse um avanço, mas na verdade é uma adequação. É uma adequação a uma situação kármica que você se impôs e se põe e vai ter que lidar com isso. De uma forma espiritualmente falando, direta. Em termos novo-aeônicos, seria um ajustamento? Maravilhoso ajustamento, sim. Eu não senti a resposta para minha pergunta. Porque eu entendi qual é o objetivo, né? Eu quero saber como é que você faz. Bom, como qualquer outra religião, né? Ela tem objetivos específicos de acordo com as situações. Então, por exemplo, um filho tem uma doença tal, ou um filho está com uma situação lá com falta de emprego, ou tem uma questão judicial, ou enfim, tem essas questões, né, que permeiam a vida do homem, né? E a religião, ela se coloca, né, à disposição para tentar dar esse amparo, né, religioso, né, moral, psicológico, né, da sua maneira, com a sua linguagem. Então, assim, muitas vezes, assim, de acordo com a situação, né, uma entidade ou outra é convocada ou até mesmo chamada para aquela situação específica, né? Por exemplo, uma pessoa que tem sinais de obsessão, né? Então vai chamar umas entidades que sejam, né, mais propensas a tentar resolver aquela situação de obsessão. Então a pessoa tem um problema de saúde, então vai se chamar as entidades que têm mais propensão a lidar com saúde, entendeu? Então essa é a prática, né, geralmente. Agora, mas por exemplo, quando você tem, por exemplo, um trabalho de feitura, né, de um pai pequeno, de um pai de santo e tal, necessariamente não precisa vir uma entidade para fazer todos aqueles trabalhos, né, que aí vem todos aqueles preceitos de criar o pai de santo ou o pai pequeno. Thou art exhaust, and the voluptuous fullness of the inspiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful than a caress of house on worm. Bom, falamos bastante de história, de contexto. Vamos pro daquilo que o povo gosta mesmo, que é treta. Bater um tambor. É bater tambor. Botar um despacho. Arriar despacho, essas coisas. A gente vai explicar hoje o que é encruzilhada. Qual a diferença das encruzilhadas. Você compra um garrafa de marafo que eu vai dizer o nome. Meia-noite, sunce na encruzilhada. Destampa a garrafa e chama o homem. O galo vai cantar, sunce escuta. Reia tudo no chão que tá na hora. E se guarda no vinho chegando. Sunce olha pra ele que ele vai andando. Mentira, não vamos explicar porra nenhuma. Que é disso que o povo gosta, né? Quer dizer, então a proposta que a gente trouxe aqui no início do programa, que eu trouxe no início do programa, é abordar a Umbanda como um sistema mágico, né? Ou seja, a gente definiu em diversos programas aqui que a magia, ela é, em linhas gerais, alguma forma de alterar a realidade, de trabalhar probabilidades, de alterar o mundo, de criar, fazer valer a vontade daquele que opera sobre a realidade. Como a Umbanda trabalha isso? A gente na cultura tradicional, a gente fala aí, todo mundo fala de despacho, de arriar não sei o que, de botar pipoca não sei aonde. Mas vamos botar isso na real, que é a questão dos trabalhos, né? Ok, muito bonito, muito legal quando o problema, como natural na vida, você tem um problema na vida. A vida é cheia de problemas, a vida é atravessar problemas ao longo do berço à morte. A gente vive aí atravessando problema e a gente usa dos diversos expedientes para resolver problema na vida. Alguns são expedientes espirituais, religiosos, mágicos, etc. E aí, ok, joia, né? Eu tenho problema no trabalho, eu tenho problema de saúde, eu tenho problema judicial, eu tenho problema qualquer, vou recorrer a esse trabalho e aí a entidade, ou enfim, o cenário que eu tô recorrendo vai me ajudar a resolver aquilo ali. Justo, maravilhoso. Mas a cultura popular, e aí vou aqui jogar o preconceito na mesa aqui. Plaf! A cultura popular traz, a sabedoria popular, o dito popular, traz que se recorre recorrentemente aos trabalhos de Umbanda para fazer as coisas das mais bizarras, trazer a mulher amada em 3 dias, arrancar o marido do outro, arrancar a mulher do outro. Eu tá vendo no copo, eu vai dizer. Cabo de saia, feitiço, faço escreveu o seu nome no papel, botou na boca de um sapo, cruzou e cozeu boca de bicho e soltou ele no mar.
sum, cê vai parar buraco. Tirar o emprego, das coisas nefastas, assim, olha só, assim, eu tô falando isso aqui apontando o dedo na Umbanda, mas é expediente nosso da magia também. Inclusive, eu acho que talvez mais recorrente do que... Só não aparece tanto na cultura popular porque a gente tá meio escondido nas sombras e tal, né? É porque vocês não põem papel no poste e trazer alguém em 3 dias. É só por isso. Porque a gente não tá o marketing de vocês é muito ruim. É uma questão de tempo. Com certeza. Porra, tá aí, cara, curti, cara. Vou botar um pantáculo na frente do Banco do Brasil ali da cidade. Eu já me prontifiquei a abrir mesinha de geomancia em feirinha de festa junina, essas porra que merda de igreja e tal. Fazer banquinha, né? Tem cigano jogando baralho, vou fazer aqui mesinha de geomancia também. Então a gente, assim, no nosso métier aqui, muito zoom, assim, ninguém sabe da gente fazendo essas merdas. Mas na Umbanda, fica todo mundo apontando o dedo pra, né, especialmente lá nos nossos amigos pastores né, das igrejas afins aí, que ficam adora apontar dedo pros outros. Saudade do senhor Feliciano, que não tá presente entre nós hoje aqui. Eles acusam isso. Então eu tô levantando o dedo da acusação. Quer dizer, é muito bonito quando o trabalho é caridade. Mas e quando o trabalho não é caridade? Quando o negócio é tenso, apontam pra ele. Tá vendo? É isso. É assim, cara. É isso. O seu nêmesis. É assim que o Pel se sente. Caralho, é foda. Não, peraí. Começa o programa falando: tenho um cargo alto, amigo. É isso aí. Eu já comecei o programa falando: eu não sou o bandista, que é pra evitar essas merda. Você botou a cara. Não é à toa que o meu pai de santo fala assim: você tem um cargo de peso. Então, assim, pra aguentar isso... Não, beleza. Agora, olha só. Eu acho o seguinte, e sendo bem direto, a religião, ela tem os seus preceitos, ponto. Mas quem pratica a religião é o ser humano. Então, todas as falhas humanas, éticas e morais do humano estão no humano. Agora, imagina assim, uma pessoa que aprende um monte de magias dentro da Umbanda, sei lá, da Goécia, como você falou, do Calém e tal, e começa a subverter todos aqueles conhecimentos para benefícios próprios de formas mais exclusas e escrotas possíveis. Então isso tem, não adianta, isso tem realmente, entendeu? Então não tem como negar que isso existe, entendeu? Agora não tem como também eu ficar aceitando que alguém, tipo o Feliciano da vida aí, né, comece a bater de direto dizendo que só existe isso. Lá no terreiro de Macumba só desce espírito caído, Zé Pilintra. Vai ser Exu Caveira, Maria Padilha. Olha que desgraça desses demônios que vieram habitar no Brasil. Só nome furreca. Qual é o seu nome? Caboclo 7 Flecha. Os espíritos que descem lá só descem sobre cavalo, porque as pessoas que estão lá precisam ser domadas, só sabem da coisa, porque bebem, fumam, se prostituem, matam, roubam e fazem uma desgraça. Porque não é, entendeu? Muito pelo contrário, né? Quando botam a rosa de Maria atrás da porta, ninguém fala que é macumba. Mas na Universal pode. Quando bota o santo de cabeça pra baixo, no catolicismo, né? Você tortura um santo. Tortura o santo, adoro. No Manais. E a primeira simpatia que eu vou ensinar é bem simples. Você vai pegar o santo, colocar na geladeira e vai dizer pra ele que ele vai ficar lá no frio, gelado, enquanto ele não trouxer um amor ou um namorado pra casar com você. Quando ele trouxer esse namorado, você tira ele da geladeira e coloca no altar dentro da sua casa, e aí sim você vai render todas as homenagens que ele merece. Não faço questão de frisar, a gente já falou isso várias vezes, galera. Olha só, esse negócio de botar santo no freezer, o nome disso é tortura, e agora tem lei pra isso no Brasil, tá? Não, você tira o bebê do santo. Eu acho tem o bebê. A gente já falou disso em vários programas, eu acho super válido torturar o santo, porque eu torturo o demônio da Goécia, eu não vou torturar santo. Grandes métodos, o santo tortura o demônio. Bom, ainda bem que o centro católico não tem nada a ver comigo. Eu posso fazer o que quiser com ele. Anistia pra todos. Mas assim, rola isso no centro? Cara, assim, como religião sincrética, assim, e a gente começou até falando assim, não vai dar pra você chegar e falar assim, isso aqui é Umbanda e isso não é Umbanda. Existe um corpo de práticas que foi estabelecido lá no início, mas que assim, já se pulverizou. Então quando a gente fala que, sei lá, que a origem do caractere vem do védico e tal, isso não tava lá no início. Mas deixa de ser legítimo por isso?
Ah, mas então eu vou falar que, pô, o cara que faz lá pra trazer a pessoa em 3 dias, o que ele não faz rigorosamente não é Umbanda. Tá, na incepção sim. Como é que ele interpreta isso? É uma questão um pouco mais ampla, assim. Eu tô fazendo aqui o papel da treta, na verdade não respondi nada e vou deixar o Sr. Hightower falar. Eu vou fazer um corte antes de passar a palavra pro Hightower. Quando a gente faz essa análise do trabalho, né? O trabalho, ele é amoral, né? No sentido de que a magia é amoral. A gente tá falando aqui, a gente pode fazer a magia pra curar um amigo da doença. Tem gente que faz magia pra matar os outros, sei lá. Pra fazer ruindade, né? Enfim, aí vem milhões de debates éticos que a gente um dia pode fazer um programa só sobre isso. Mas o que me ocorreu agora sobre todo esse debate, e eu não sei se é isso que o Dr. Hightower vai falar, e aí eu vou jogar pra ele falar sobre isso também ou não. De novo? É, porque você já levantou a mão, então você ia ser o próximo a falar e eu cortei. Então eu tô metendo no meio do caminho. O que me passa a imagem é que, assim, as entidades ou os orixás, enfim, todo esse expediente místico que a Umbanda trabalha, com qual a Umbanda trabalha, ele também parece ser amoral. No sentido de que ele... E essa é a minha provocação. No sentido de que, se ela atende tanto a cura quanto a afeição de uma demanda... Vou usar a palavra maligna aqui, mas, enfim, maniqueisticamente falando, né? Uma feitura maligna. É possível dizer que essas entidades ou que esses orixás são amorais ou não? No próximo episódio do Foco de Pestilência. O que ela vai fazer comigo é problema dela. Eu vou lá e quero te fuder, assim, deliberadamente. Você não me fez nada, eu sou só uma escrota. Pra abrir a cabeça do coleguinha ali do lado e causar um óbito. Faça isso e isso que vai acontecer. Mas eu sei me defender, tá? Porque eu tenho um cargo de peso. Não perca. Não adianta fazer teu feitiço, porque meu caboclo não deixa pegar. Não adianta fazer teu feitiço, porque meu caboclo não deixa pegar. Já apontaram uma arma pra mim, 45, meu Deus, que horror. Quando Margina puxou do gatilho, em vez de uma bala saiu uma flor. Não adianta fazer teu feitiço, porque meu caboclo não deixa pegar. Não adianta fazer teu feitiço,